Presidência Siquim. Presidência Siquim. Ele está como usuário. Isso, ele está como um usuário normal ali. Deixa A gravação já está... Dá para deixar o chat aberto. Uhum. Ou eu vou abrir um aqui. Você deixou aqui no... Porque daí eu vou ver no... Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês agora o edital, né? Vou fazer a leitura do edital e iniciar a abertura da nossa assembleia. Ok? Aqui, informativo. Informativo. Agora você vai lá. Isso. Compartilhar. Isso. Ok. Todo mundo está visualizando o edital, pessoal? Então, essa assembleia, ela diz respeito às contribuições sindicais aí para o ano de 2023, tá? Incluindo, né, a contribuição sindical, contribuição confederativa e demais contribuições associativas, né, e negociais, certo? Então, eu vou fazer a leitura do edital, e daí, na sequência, eu vou explicando, né, o que é cada um dos itens. Então, o Sindicato dos Profissionais da Química do Estado do Paraná, né, nos termos do artigo 14, parágrafo único, e artigo 16, ambos do Estatuto Social da entidade, convoca todos os profissionais da Química, representados pelos respectivos sindicatos, em sua base de representação, né, ou seja, no Estado do Paraná, para comparecer à sessão da Assembleia Geral Extraordinária da categoria, em formato híbrido. Por que híbrido, né? Porque se chegar um profissional aqui na sede do Siquim, ele pode acompanhar presencialmente junto conosco, né? E também no formato online, como está sendo, né, para vocês. A ser realizada na sede da entidade sindical, localizada na rua Lameia Lins, 1571, Rebouças, no dia 31 de janeiro, às 9 horas em primeira chamada, e 30 minutos após em segunda chamada, com transmissão online via canal YouTube, tá? Isso ficou responsável, né, pela nossa parte de TI, para fazer a transmissão. Por meio de votação online, através da plataforma eletrônica, em caráter excepcional. Isso vai ser liberado daí, né, um formulário, caso seja necessário. Tá? Então, ela tem previsão aí de encerrar até por volta de umas 10 horas, certo? Se for necessário a utilização de formulário, né, nós vamos estender daí até as 12 horas para votação, ok? Com a finalidade de apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: fixação da regra matriz de incidência da contribuição sindical e da contribuição confederativa, previstas no artigo 8º e 149 da Constituição Federal e artigos 578 e seguintes da CLT, com as alterações promovidas pela Lei 13.467 de 2017, né, a reforma trabalhista, que previa autorização prévia e expressa da categoria, sendo os valores sugeridos para a contribuição sindical de 2023 de R$ 169,00 e da contribuição confederativa de R$ 149,90. Por decisão da Assembleia, da CNPL, né, Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, a qual não sofreu alterações em relação a 2022, ou seja, os valores permaneceram os mesmos já praticados em 2021 e 2022, bem como os valores e percentuais de repasse ao sistema confederativo sindical, né, incluindo federação, confederação, centrais sindicais e demais órgãos.
Item 2, fixação da regra matriz de incidência da contribuição negocial assistencial, né, aquela taxa negocial, nos termos previstos no artigo 8º, inciso 3 e 6 da Constituição Federal da República, e artigo 462, 611 e seguintes da CLT, conforme também a Lei 13.167 de 2017 e precedendo o artigo 119 do TST. Item 3. As formas de recolhimento das contribuições sindical e confederativa previstas no artigo 8º da Constituição Federal, devida pelos membros da categoria econômica do sindicato, inclusive autorização para desconto em folha da contribuição sindical e da contribuição negocial assistencial. Ambas com direito à oposição. Item 4. Deliberação acerca de procedimentos a serem adotados, inclusive quanto à notificação de autorização prévia e expressa aos respectivos empregadores, e ainda para os casos previstos no artigo 602 da CLT. Então, pessoal, esse é o edital de convocação, certo? Então, só fazendo, né, uma breve explicação aí sobre a necessidade dessa assembleia, né, para discutir contribuições, né, sindical, confederativa, negocial e as formas de recolhimento. Então, a Lei 13.167 de 2017, que é a chamada reforma trabalhista, né, ela trouxe várias implicações e várias alterações em relação ao sistema, principalmente ao sistema sindical, né, as relações de trabalho, mas também ao sistema sindical. Dentre elas, né, as contribuições devidas pelas categorias profissionais e econômicas. Tá? Então, essa contribuição sindical, né, aquele um dia de trabalho que era descontado de todos os trabalhadores lá no mês de março, ele, até 2017, ele era obrigatório, né? Então, ele tinha um caráter tributário e compulsório, ou seja, todos os trabalhadores, né, em regime, seja em regime de CLT, seja em regime estatutário, né, os servidores públicos, né, municipal, estadual, federal, todo trabalhador tinha a obrigação de fazer o recolhimento dessa contribuição sindical. Aos profissionais liberais autônomos, né, eles deveriam fazer o pagamento através de boletos. Se não o fizessem, né, as entidades sindicais, né, tanto de base, como é o SICIM, como as de grau superior, né, como são as federações e confederações, elas poderiam, né, executar e cobrar, fazer a cobrança desses profissionais autônomos. Em 2017, a partir né, da reforma, houve essa alteração em que essa contribuição ela deixou de ser obrigatória, né? Mas ela não deixou de existir. Então, a contribuição sindical ela ainda existe, né? Ela ainda é devida, ela ainda é válida, né? E é ainda uma boa parte de custeio, né? De manutenção de todo o sistema sindical, na verdade, todo o sistema que preza pela defesa dos trabalhadores, né? Depois o doutor Maico vai fazer um comentário também, que esse valor da contribuição sindical ele era dividido não apenas para o sindicato, né, mas para todo um conjunto de órgãos que atuam aí na defesa dos trabalhadores, né, incluindo o Ministério Público do Trabalho, né, e outros órgãos. Né. Então, ela não deixou de existir, ela apenas deixou de ser obrigatória, ela deixou de ter aquele caráter compulsório, né, e passou a ser definido, então, né, ano a ano, através da decisão da categoria. Por isso que, todo ano, o SICIM tem a obrigação de fazer essa assembleia, tá, para discutir essas contribuições e a forma de recolhimento de cada uma delas. Tá? Em relação, então, à contribuição sindical, é isso, né, por mais que ela tenha mudado o seu caráter, né, de compulsório para voluntário, há vários profissionais, principalmente profissionais autônomos, que ainda mantêm a contribuição para o SICIM, né, em menor grau, né, de receita de recursos, mas sempre, todo ano tem 2, 3, 5, 10 profissionais aí que ainda fazem o recolhimento, né, e inclusive algumas empresas acabam questionando o SICIM se vai efetuar, né, o desconto ou não, tá? Como política, né,
de benefício para os nossos associados, o Siquim nunca cobrou esse valor, né? Então, o Siquim, ele mantém a política ainda de isentar os nossos sócios, isentar os filiados desse valor da contribuição sindical, né? Uma vez que ele já paga mês a mês aquela contribuição da mensalidade, que é o que efetivamente mantém o sindicato, né? Então, nós, né, como proposta da diretoria, é de manter, né, esse benefício de isenção para o trabalhador associado ao Siquim e fazer a cobrança, né, apenas daquele não associado, certo? Então, essa é a primeira proposta em relação à contribuição sindical. Em relação à contribuição confederativa, né, ela é uma outra contribuição também, né, prevista tanto na Constituição Federal quanto na CLT, mas ela diz respeito apenas aos associados, né? Então, pelo entendimento do próprio Ministério Público do Trabalho, já consolidado também nas decisões do TST e do próprio STF, a contribuição confederativa, né, ela tem um caráter de manutenção de todo o sistema confederativo, então, incluindo sindicatos, né, de base, né, Siquins, Sindifar, Sintec, Senge, né, que são os sindicatos que atuam na base dos trabalhadores, mas também no sistema federação e confederação. E daí essa contribuição confederativa ela não se estende para demais órgãos, como o Ministério Público, como o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, ela é apenas para manter o sistema, né. Também, né, como política do Siquim desde sempre, né, foi também isentar o nosso associado desse valor e fazer a cobrança apenas do não associado, tá? Antes, era possível fazer, né, essa cobrança do não associado. Hoje, pelo próprio entendimento, né, já consolidado na jurisprudência, não é mais possível. Então, a gente deixa ainda essa contribuição confederativa de caráter voluntário, né? Caso o associado queira, né, fazer esse recolhimento para manter esse sistema confederativo, é possível através de boleto, e daí, né, tem uma outra forma de fazer o recolhimento, que não é apenas o desconto em folha, tá? Mas isso daí é um caráter voluntário, né? Essa nós não podemos cobrar daí de não associado, okay? Em relação às contribuições negocial e assistencial, né, que nós chamamos, são aquelas que, quando fecha uma negociação, né, nós temos, né, a previsão daí, seja em acordo coletivo, seja em convenção coletiva, né, de efetuar o desconto lá de 1 dia, 2 dias, ou até mesmo um percentual, que é para cobrir as despesas do processo de negociação, realização de assembleias, deslocamento, viagem, né, se necessário, né, fazer todo o caráter de mobilização da categoria para aquela negociação. Então, a nossa proposta também da diretoria em relação a essa contribuição assistencial é de que ela permaneça, né, da forma como é praticado hoje, discutido item a item, né, a cada negociação. Então, a cada negociação nós fazemos daí a previsão e a discussão dentro daquela negociação, certo? E os formatos, né, de recolhimento são através de pagamento de guia de recolhimento para contribuição sindical, boleto bancário para contribuição confederativa e os descontos em folhas, né, a cada negociação. Mantém ainda nesse mesmo formato, certo? Eu vou abrir a palavra aqui para o Dr. Maicon, né, ele vai fazer um breve relato, aí, uns comentários sobre cada uma delas também, tá? E daí depois a gente coloca em deliberação, ok? Então tá bom. Pessoal, bom dia mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, Zé Carlos. Essa discussão aqui, ela se tornou necessária por conta da reforma trabalhista, que, por conta da discussão sobre o caráter compulsório dessas contribuições, que era o formato anterior. Então, o Siquim está na vanguarda no fato de chamar o trabalhador e fazer a assembleia. Muitos sindicatos não fazem, não atuam com essa diligência de chamar o trabalhador para dar essa oportunidade dele discutir e participar junto da realidade sindical. Por que eu falo da realidade sindical? Porque muitos sindicatos tiveram sua
atividade inviabilizada por conta da reforma trabalhista. Tem muitos sindicatos que deixaram de atuar. E não estou mentindo. Recentemente, fui chamado aqui pelo Ministério Público do Trabalho para ver a possibilidade de um outro sindicato majoritário representar uma determinada categoria que estava desamparada. Um exemplo são as terceirizadas lá que estão trabalhando com a Sanepar. Não tem sindicato que está representando esse pessoal. Eles não recebem salário, eles não recebem verbas, e daí ninguém faz nada, ninguém reivindica, e eles estão realmente desamparados. Por quê? Porque o sindicato, então, que representava, por conta dessa reforma, eles não têm arrecadação, não têm receita, deixaram simplesmente de atuar. Isso é ruim para o movimento trabalhista, para o movimento sindical. Então, essa formalização ela é importante para a gente construir juntos essa possibilidade do sindicato dos químicos, profissionais da química, continuar aquilo que é a sua finalidade, que é atuar em prol desse trabalhador. Por que eu digo isso? Porque a gente tem vários processos aqui, falando do aspecto processual, judicial, que o judiciário não isenta a entidade sindical de custas, de perícias. Nós temos um processo aí recente agora de insalubridade no âmbito da Sanepar, que o juiz simplesmente, mesmo a gente demonstrando os balanços financeiros contábeis, né, que foi solicitado, né, Zé Carlos, ele não deferiu o direito de a gente realizar as perícias sem custo. Então, assim, a gente tem que contratar o assistente técnico e ainda pagar o perito judicial, porque é nós que requeremos essa prova. E isso acaba afetando, né, a saúde financeira da entidade, porque se ela não está arrecadando, porque antes era compulsório, agora é voluntário, e ninguém se voluntaria a contribuir com a entidade sindical, inviabiliza. Então, assim, isso realmente tem impactado. E não tem o que fazer. O sindicato é uma entidade sem fins lucrativos. Ele vive da contribuição do trabalhador. Se não tivesse a contribuição, vai inviabilizar de tal ponto que não vai ter mais essa atuação. E isso é ruim não para o sindicato. O sindicato é o trabalhador. Isso é ruim para o trabalhador. Para a empresa, isso é bom, né? Porque isso facilita numa negociação. O sindicato que está lá deficitário no seu orçamento, ele fica mais fácil de negociar. Não é isso que a gente quer para a nossa entidade. Então, aqui, eu vejo que é importante esse movimento, importante em dois aspectos, por conta da transparência, de chamar o trabalhador, trazer essa realidade, construir juntos essa questão das contribuições, e também de informar esse trabalhador no que isso implica também. Então, eu vejo assim, é um direito do trabalhador também não querer contribuir nessa casa. Sim. Só que tudo é uma questão de escolha e consequência. Então, assim, hoje eu não contribuo, eu não participo, então isso vai ter a consequência. Talvez não agora, mas de repente num processo que a gente deixe de ter uma produção de prova, porque a gente não tem. Porque se não tem dinheiro para fazer uma prova, alguma coisa dentro de um processo, ou de fazer uma defesa, ou de fazer uma diligência, não vai ser feito. Então, assim, é muito importante esse momento que a gente está discutindo isso, para levar vocês aí qual é a realidade. A realidade é essa. Então, assim, a gente teve um duro golpe, né, quando eu falo a gente, todas as entidades sindicais com relação à reforma trabalhista, mas o Ministério Público do Trabalho, por meio dessas notas técnicas, ele veio, não vou dizer em amparo, né, mas veio e solidarizou com essa questão sindical e emitiu várias notas técnicas de forma que a gente possa viabilizar ainda essa cobrança e a atividade sindical ela continuar existindo. Então, por isso que o Zé Carlos ele elencou várias notas técnicas aqui, de forma que a gente possibilite trazer isso aqui e discutir em assembleia. Da minha parte era isso, Zé Carlos, mas estou à disposição aí para sanar qualquer dúvida que o trabalhador tenha. Tranquilo. Obrigado, doutor Michael. Então, pessoal, acho que já foi bem explicado, né, o tema, né, tanto por mim quanto pelo doutor Michael. Eu vou fazer uma abertura agora, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, antes de colocar o tema para deliberação, né? Se vocês tiverem qualquer questionamento, podem levantar a mão ou podem fazer o questionamento direto pelo chat ali da gravação.
Todo mundo está ouvindo? Sim. Sim. Beleza. Não? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma, Zé. Tudo certo. Só deixando bem claro que isso aqui são regras matrizes, né? Por exemplo, a gente não está em nenhum período negocial no momento. Então, isso aqui vai ser a base para poder, lá, quando tiver uma negociação, ser utilizado o que for aprovado aqui agora. Então, já teve uma discussão, qual vai ser o formato. Então, não vai ser cobrado nada agora, não está tendo uma negociação. Isso. Fica bem claro. Exato. Bem, pessoal, então, já que não há nenhum questionamento, nenhuma dúvida, então eu vou colocar em deliberação, tá? Como bem lembrou, né? Acho que veio alguma coisa aqui. De acordo com a explicação, porque não foi incluído na alteração do estatuto um valor em percentual para o SIQUI, ou definido 15% para os advogados e 3% para o contador. Não, Paulo, esse daqui não entra na questão do estatuto, né? Foi a decisão da Assembleia, da última Assembleia ocorrida lá ainda no ano passado, né? Então, esses percentuais, né, de 15% para o sócio e 3% para o contador, né, nas ações coletivas, ela foi definido em assembleia, né? Então, não é um item que entra, né, no estatuto, até porque para não engessar, na verdade, o estatuto, né? Senão, a cada alteração, cada medida que nós tivéssemos que adotar ou que alterar esses valores, a gente teria que fazer a alteração estatutária também. Então, o estatuto prevê que quem define é a Assembleia, certo? Assim, né, incluir mais um valor para o sindicato. Isso também está, né, previsto lá. Então, no estatuto já tem essa previsão de que as assembleias é que definem, né, as formas de receita, né, e as formas de recolhimento para a entidade sindical, certo? Mais um questionamento, pessoal? Então, assim, eu elenquei aqui, né, algumas notas técnicas, né, ao final do informativo que nós estamos preparando também. Então, as notas técnicas que dizem respeito, né, à contribuição sindical, né, a fixação em assembleia, ao valor, forma de desconto, finalidade e destinação, e a autorização prévia e expressa. Tá? Uma alteração importante, né, essa nota técnica número 3 aqui do Ministério Público do Trabalho, ela foi cancelada, ela perdeu eficácia, né, porque ela dizia respeito apenas à medida provisória 873, lá do início de março, né, que tinha previsão de que o trabalhador tinha que autorizar expressamente, de forma individual, né, a sua autorização para o desconto. Como foi apenas durante o período de vigência da medida provisória, ela não acabou, né, virando lei, então essa nota técnica perdeu eficácia. Hoje, em vigor, temos apenas a nota técnica número 1 e número 2. Sobre a contribuição confederativa, né, também a fixação em assembleia, valor, forma de desconto, finalidade, destinação, autorização prévia expressa e que ela é exigível apenas dos filiados à entidade. Temos a orientação número 2 da Conales e as súmulas número 666 e a súmula vinculante número 40 do STF. Sobre a contribuição assistencial negocial, né, também todo o formato dela, nota técnica número 1, número 2 e a orientação número 20, também da Conales, né, que é um órgão do Ministério Público. E o direito à oposição, o ato ou conduta antissindical do empregador ou de terceiro, né, está previsto na orientação número 13 da Conales. Tá? Então, esse material aqui vai ser disponibilizado depois, né, para todos, né, no informativo que nós estamos preparando. Tá? Dito isso, já fizemos, né, toda a votação, então vamos agora para a deliberação sobre o tema, certo? Eu vou voltar aqui o edital, para a gente seguir ali por pauta, né? Por item da pauta, quer dizer. Então, em relação à fixação da regra matriz da contribuição sindical e da contribuição confederativa, seus valores, né, de R$ 169,00 para a contribuição sindical e R$ 149,90 para a contribuição confederativa, né, e as formas de recolhimento e percentuais de repasse, né,
Todos de acordo? Os contrários se manifestem, por favor. Não? Então, aprovado por unanimidade. Licença. Oi? Esses valores que a gente está votando hoje, a gente tem a possibilidade de negar a não pagar? Como que é? Desculpa, eu tive que sair um pouco. Você até tenha falado. Todas essas contribuições são com direito à oposição. Então, essa regra matriz, aqui está sendo aprovado que é a regra matriz, mas todos eles têm direito à oposição. Por exemplo, se você não quiser pagar, você tem que fazer a carta de oposição. Na verdade, assim, a proposta da diretoria, né, Caroline, é que para os sócios que já contribuem com a entidade mensalmente, né, através da mensalidade, a proposta da diretoria é isentar os sócios dessas contribuições, tá? Principalmente da contribuição sindical ali, que ela tem um caráter mais amplo, né? Que ela pega tanto associados quanto não associados, né? Então, nós isentamos, né, a proposta é isentar os associados e fazer a cobrança apenas dos não associados. Mas, como o Dr. Maicon falou, né, tem o direito à oposição também. Em relação à contribuição confederativa, nós não podemos cobrar dos não associados. Então, né, pelo próprio entendimento do STF, ela seria devida apenas dos sócios, né? A proposta da diretoria também é não cobrar, né, efetivamente do sócio e deixar um caráter voluntário. Se o sócio quiser contribuir, né, ele entra em contato com o sindicato e nós orientamos daí o formato de recolhimento através do boleto. Certo? Entendi. Obrigada. Acho que é isso. Isso? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, novamente, compreendido esse item, né? Os contrários, por favor, se manifestem. Ok, aprovado por unanimidade. Em relação ao item 2, né, fixação da regra matriz de incidência da contribuição negocial ou assistencial, né, que são as taxas de negociação. Então, a proposta da diretoria, mais uma vez, é fazer a discussão item a item, em cada negociação. Então, quando fecha a negociação, por exemplo, da Sanepar, a gente discute dentro da negociação. No Tecpar, dentro da negociação. Com a indústria química, dentro daquela negociação. Né? Então, a proposta da diretoria é essa, né? Manter como já vem sendo praticado nos anos anteriores, né? Discutido item por item a cada negociação. Os contrários, por favor, se manifestem. Não? Ok, aprovado por unanimidade também. Item 3, as formas de recolhimento das contribuições sindical e confederativa, né, devido aos membros da categoria. E, né, a autorização para desconto em folha da contribuição sindical, mais uma vez, né, dos não associados, e da contribuição negocial e assistencial também, com direito à oposição. Então, nós mantemos, né, a proposta também dos anos anteriores de fazer a contribuição sindical, então, através de guia de recolhimento próprio, né, que já é a previsão em lei, a contribuição confederativa através de boleto bancário, né, sendo que a contribuição sindical, como ela se estende também aos não associados, né, assim como a contribuição negocial, que é referente a cada negociação, que possa ser autorizado também o desconto em folha, né, daquele profissional. Então, claro, todas elas com direito à oposição. E daí, né, o direito à oposição, né, da contribuição negocial é definido dentro da negociação e da contribuição sindical, né, em até 30 dias após a assembleia de hoje. Então, no máximo até ali o dia 28 de fevereiro. Né? 28, 1º de março, quer dizer, 30 dias depois, né, 1º de março. Ok? Alguma dúvida? Não? Então, contribuição sindical através de guia própria, guia de recolhimento ou desconto em folha, contribuição confederativa através de boleto bancário e taxa de negociação através de desconto em folha. Alguém contrário? Por favor, os contrários se manifestem.
Não? Então, mais uma vez. Eu acho que eu vou... Paulo, o teu não ali é não que você não concorda ou não de nenhuma dúvida? Beleza. Então, ninguém contrário? Então, mais uma vez, aprovado por unanimidade. E a deliberação acerca dos procedimentos a serem adotados, né, quanto à notificação da autorização prévia expressa aos empregadores. Então, o que é isso? É mandar um ofício, né, para todas as empresas e para todos os empregadores aí que nós negociamos para apresentar a decisão dessa Assembleia. Então, será redigida a ata, essa ata será registrada em cartório e será enviado juntamente com o ofício a cada um dos empregadores que nós mantemos negociação, né, para que eles estejam cientes de que deve ocorrer o desconto em folha quando permitido, quando necessário. Ok? Alguém contrário? Não? Então, item 4 também é aprovado por unanimidade. Então, pessoal, é isso, tá? Em relação à Assembleia de Contribuições, é o que nós tínhamos para expor, certo? Tudo isso será publicado depois, né, nos nossos canais, nosso blog, site, redes sociais, tá? E a ata, assim que ela seja redigida e registrada, também será disponibilizada, né, e encaminhada através do ofício circular a todos os órgãos com quais o SIQUIM mantém negociação, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, né, se vocês tiverem colegas, profissionais que não puderam participar da Assembleia e que tenham alguma dúvida, que venham a questionar vocês, encaminhem os questionamentos também para a entidade sindical, estaremos aqui prontos para sanar qualquer dúvida que venha a ocorrer, certo? Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos, tá? Lembrando que daqui 14 minutos se inicia a segunda Assembleia que diz respeito daí à representatividade, né? Em caráter mais específico, né, quanto aos profissionais técnicos, ambientais, né, meio ambiente, saneamento ambiental, principalmente, tá? E também aos profissionais do nível superior, né, biólogos, bioquímicos, físicos e algumas categorias da engenharia, certo? Então, quem for dessas formações, dessas profissões, peço para que vocês retornem a partir das 10 horas daí, tá bom? Muito obrigado, bom dia a todos e uma boa semana.